Boa noite a todos. Hoje nós vamos conversar sobre um tema. Vocês falaram a semana toda a respeito dessa obra, que ela é originária de uma palestra de Divaldo Pereira Franco, que se chama Novos Rumos para o Centro Espírita, e na capa tem um triângulo. Não sei se vocês conseguem ver, mas que, como vocês trabalharam a semana inteira a respeito desta temática, muito provavelmente vocês lembram de 3 palavrinhas que foram faladas: espiritizar, qualificar e humanizar. E então, este é o nosso enfoque de hoje, com base em uma das palavras, humanizar. E por isso, então, o nosso tema de hoje, ele está relacionado à nossa necessidade de transformação social. E utilizamos como tema da palestra o título da revista A Reencarnação, a última, A Era da Transformação Social, porque trabalhamos justamente nesta área da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, que trata justamente do relacionamento do espírita com a sociedade. E dentro desta proposta de humanização e de inter-relação de nós, Casa Espírita, com a sociedade, nós estamos buscando justamente levar adiante esses preceitos que tão bem nos fazem e quão bem podem fazer para a humanidade. Vamos pensar em uma casa. O que temos numa casa? Paredes, telhado, portas, janelas. Quem mora nessa casa? Vamos pensar, por exemplo, em uma família que mora em uma casa. Quem são aquelas pessoas daquela família? Quando nós estudamos o Espiritismo, nós vemos que são espíritos reencarnados em processo evolutivo que passam por determinadas situações de ajustes naquele momento em que estão reunidas, mas ao mesmo tempo existem laços não somente consanguíneos, mas de afeto e desafeto entre aquelas pessoas. E agora, então, pensemos numa casa espírita. Não somos também uma família espiritual, que temos também laços de afeto, ajustes, também desafetos, porque nem todos concordam com aquilo como nós gostaríamos e vice-versa. Mas a casa espírita, ela é além das paredes, do teto. Ela tem todo um aspecto, uma conotação espiritual, toda uma dimensão espiritual, e que, ao nós visualizarmos algumas cadeiras vazias, se nós formos pensar espiritualmente neste ambiente, ele se amplia. E existem muitos desencarnados que participam também dos trabalhos que ocorrem na casa espírita. E, nesse sentido, pensando em espiritizar, qualificar e humanizar, Joana de Ângeles, ao falar a respeito desses termos, nos traz um conceito muito interessante. Quando nós falamos em espiritizar e trabalhamos em uma casa espírita, frequentamos uma casa espírita há anos, mas ao mesmo tempo não nos envolvemos, porque nós não nos achamos prontos. Quantas pessoas nós conhecemos que nos dizem:
eu não sou espírita ainda. Eu não estou preparado para ser espírita. Mas vem à casa espírita há muitos anos, frequenta palestra, frequenta, né, algumas atividades da casa, mas não quer se comprometer num grupo de estudo, num trabalho. E aí nós lemos nesta obra, Novos Rumos para o Centro Espírita, que Divaldo, nesta palestra que ele faz, ele nos fala o seguinte, sobre essa questão do espiritizar, que esta é uma atitude desculpista que nós buscamos justamente por adotar uma postura cômoda para nós. E que, para nós sermos espíritas, basta adotar os postulados espíritas. Se nós acreditamos em reencarnação, imortalidade da alma, pluralidade das existências, pluralidade dos mundos habitados, comunicabilidade com os espíritos, em Jesus, em Deus, nós já somos espíritas. Podemos ser espíritas imperfeitos, porque neste mundo não existem pessoas perfeitas. O nosso modelo e guia, Jesus, foi o exemplo de perfeição que passou pela humanidade e que nós o seguimos. Mas, quando nós já temos esta noção, este conhecimento, nós não temos mais desculpa, porque nós já, então, assumimos esse compromisso de, pelo conhecimento, nos renovarmos. Mas não basta apenas conhecermos, nos dizermos espíritas, mas nós precisamos nos esforçar por aplicar esses preceitos no nosso dia a dia através da nossa conduta. E muitas vezes nós vemos no outro lado do triângulo, como nos diz aqui a obra, nós vemos uma outra palavrinha que se chama qualificar. E aí nós encontramos uma questão muito interessante, que Goethe dizia o seguinte: nada pior do que pessoas de boa vontade sem conhecimentos, atrapalham muito mais do que ajudam. E aí nós vemos que às vezes existem pessoas de muito boa vontade, mas se elas não estudam, elas não se qualificam. O que acontece? Às vezes ocorrem os desvios doutrinários, às vezes ocorrem condutas ou se criam dogmas que não existem na doutrina dos espíritos. E nós encontramos esta qualificação como sendo a base do triângulo, justamente para que nós estudemos a doutrina espírita e saibamos como levá-la para o nosso dia a dia das nossas existências. Assim como sermos bons trabalhadores e divulgadores da doutrina dos espíritos nos ambientes onde nos encontrarmos e também na casa espírita, principalmente nela. Quando nós vemos, por exemplo, que a pessoa se qualifica, mas ela não se dispõe à tarefa, também há uma lacuna nesse momento. E se nós formos buscar, vamos pensar numa cozinha agora, vamos pensar em um cozinheiro. Se ele chama várias pessoas para cozinhar e essas pessoas não sabem como cozinhar e cada um dá um palpite diferente, de um tempero diferente que vai colocar naquela comida, né? Sal, açúcar, ou mais tempo no fogo, menos tempo no fogo. O que acontece? Não sai uma comida boa, né?
E aí é a mesma coisa com relação ao estudo do Espiritismo. Se nós não soubermos para onde estamos indo, o que nós estamos estudando, o que nós fazemos aqui, quais os nossos objetivos, e não vamos na base, Allan Kardec, as 5 obras básicas, acabamos fugindo daquele nosso objetivo. Mas, ao mesmo tempo, não basta ser espírita, não basta saber o espiritismo, nós precisamos nos humanizar, o outro lado daquele triângulo. O que é, afinal, essa humanização? Já que a gente já se conscientizou a respeito da doutrina espírita, já estudou a doutrina espírita, mas existe uma questão. Se nós não colocarmos a teoria em prática, o nosso triângulo ele não é um triângulo, ele não acontece. Nós só desenvolvemos um lado. E os outros? E é nesse convívio social que nós vamos exercitar essa tríade: qualificar, espiritizar e humanizar. O convívio social que nós falamos não é somente dentro da casa espírita, mas ele ultrapassa os portões da casa espírita. E nós vemos que Divaldo, nesta obra, nos fala o seguinte: que nós comecemos pelo ardor, pela vontade, pela curiosidade de nós conhecermos a doutrina espírita, mas que logo pelo amor a gente vá se preparando pela qualificação para servir bem. E que nós comecemos a sentir o problema do próximo, e a melhor maneira de senti-lo é colocar-se no seu lugar. Quando a gente faz esse exercício de empatia, de se colocar no lugar do outro, um sentimento de solidariedade, de ternura nos invade o coração, e a partir daí nós começamos a dizer: meu Deus, eu sou gente, eu sou uma célula do organismo universal e a sociedade caminha na minha vida. E quando nós vemos esta analogia que Divaldo nos traz sobre nós sermos gente e fazermos parte da célula do organismo universal, peço que nós façamos um exercício. Imaginemos um corpo humano. Nosso corpo humano, vamos começar lá por uma estrutura pequenininha chamada célula. O conjunto de células forma um tecido. O conjunto de tecidos forma um órgão. E o conjunto de órgãos formam um sistema. E esse sistema e o conjunto de sistemas, sistema respiratório, reprodutor, enfim, vários, formam então o que nós chamamos de corpo. Agora vamos transferir essa analogia da célula, da casa espírita. A casa espírita como célula da sociedade em que nós vivemos. Assim como a família é a célula da sociedade, a casa espírita é a sede da sociedade, é uma célula da sociedade universal. E aí nós vamos vendo que, dentro dessa analogia, o que uma célula saudável pode fazer em benefício de todo o corpo, que é a sociedade. E o que uma célula doente ou isolada pode dificultar o funcionamento desse tecido, desse órgão, desse sistema e desse corpo.
E aí nós vamos pensar a esse respeito, pensando no sentido da Casa Espírita como uma organização da sociedade civil na era da transformação social. Nós vamos fazer uma viagem no tempo. Vamos pensar na época das cavernas agora. Nós estamos na época das cavernas, em que o ser humano, ele tinha que se defender dos animais selvagens, ele tinha que buscar os meios de sobrevivência e que, em muitas vezes, ele tinha que matar ou morrer, correr, e isso tudo lhe causava muito estresse. Mas pela lei de conservação e pela necessidade de estar em contato com outros seres humanos, o que eles viram? Que se eles se agregassem, se eles se reunissem em grupos, um poderia defender o outro. Um cuidava da entrada da caverna, o outro ia caçar, o outro buscava o alimento. E nesse passar do tempo, o que aconteceu? Juntaram-se as primeiras comunidades, os primeiros grupos. E dentro desses grupos, se nós formos pensar em termos de evolução, começaram também a manifestar a individualidade de cada um. Eu gosto de amarelo, eu gosto de verde, eu gosto de azul, eu gosto de preto. E assim começaram então os conflitos. Por quê? Porque cada um queria que prevalecesse a sua vontade. Mas nós evoluímos. E será que os nossos sentimentos evoluíram? Será que nós ainda não estamos tentando, das mais variadas formas, que a nossa vontade prevaleça e não aquilo que satisfaz o todo? E dentro dessa evolução da época das cavernas até hoje, na era dos computadores, da tecnologia, em que ao alcance de um toque na tela, nós conseguimos falar com o outro lado do planeta, nós estamos nos entendendo enquanto seres gregários, seres sociais que somos, enquanto sociedade. E aí nós vemos que Allan Kardec, no comentário da questão 768 do Livro dos Espíritos, nos diz o seguinte, que nenhum homem dispõe de faculdades completas, e é pela união social que eles completam uns aos outros para assegurarem o seu próprio bem-estar e progredirem. Eis porque, tendo necessidade uns dos outros, são feitos para viver em sociedade e não isolados. E quando nós falamos em viver em sociedade, nós falamos em união de talentos, união de qualidades e, ao mesmo tempo, a necessidade de nós, como nos disse Kardec, trabalho, solidariedade e tolerância, tolerarmos as diferenças e uns aos outros de acordo com o tempo de entendimento de cada um. E vemos que nesse processo de evolução da humanidade e agora entrando no movimento espírita, entrando na história do espiritismo, nós encontramos no livro Instruções de Allan Kardec ao Movimento Espírita, que já nos dizia que o espiritismo passaria por 4 períodos. E o primeiro período de propagação do espiritismo, ele foi o período da curiosidade.
quando então haviam aquelas batidas, as mesas girantes, em que era necessário justamente esse papel de chamar a atenção e preparar o caminho para a codificação do Espiritismo. Depois nós entramos num segundo momento, que foi um momento de observação, em que ele foi um período filosófico, em que começou a ser escrito, codificado o Espiritismo, aprofundado, depurado, através dos nossos antecessores que nos trouxeram toda essa parte teórica e necessária ao nosso desenvolvimento. Mas aí nós entramos, ainda naquela época, as pessoas eram discriminadas por serem espíritas. Se nós formos ver no início do século XX, ainda, as pessoas iam escondidas à casa espírita. Hoje, nós já estamos num terceiro período, que se chama admissão, em que o Espiritismo ele ocupa um papel frente às crenças oficiais vigentes. Então, hoje, as pessoas não têm mais medo ou vergonha de dizerem que são espíritas. Mas Kardec previu também um quarto período. Esse quarto período fala da influência do Espiritismo sobre a ordem social. E esse período da influência sobre a ordem social é o período no qual a humanidade, então, sob a ótica justamente dessa influência das ideias que tanto nos modificam interiormente, elas vão refletir no nosso comportamento fora das casas espíritas, na sociedade civil. Então, o que acontece? Inicialmente, essa influência do Espiritismo em nós é individual. Ela começa por uma modificação íntima. Mas, com o passar do tempo, com o passar da qualificação, do autoconhecimento, dos nossos questionamentos íntimos, do nosso autoencontro, como nos diz Joana de Ângeles, nós passamos então a influenciar o meio em que nós vivemos. Então, o que nos diz Kardec é que desde hoje essa influência é individual, mais tarde agirá sobre as massas para a felicidade geral. E nós vemos então que dentro desse período de influência sobre a ordem social, com essa ótica, nós encontramos na Revista Espírita de 1858, de setembro, que nos diz o seguinte, é que a partir da influência das ideias, trabalho, solidariedade, tolerância, amar ao próximo como a si mesmo, fazer ao outro o que nós gostaríamos que o outro nos fizesse, nós entraremos então em um novo caminho moral. E esse novo caminho moral, ele justamente não é estabelecido uma divisória entre dentro da casa espírita e fora da casa espírita. Qual é a nossa conduta? Dentro da casa espírita, fora da casa espírita. E Chico Xavier, psicografando, e Emmanuel nos fala no livro Caminho, Verdade e Vida, que o Cristo não estabelece divisórias entre o templo e a oficina. Aqui nós aprendemos, nos qualificamos. E o que nós fazemos lá fora? Toda a terra é seu altar de oração e seu campo de trabalho. Ao mesmo tempo, por louvá-lo nas igrejas e menoscabá-lo nas ruas, é que temos naufragado 1000 vezes por nossa própria culpa. Todos os
lugares, portanto, podem ser consagrados ao serviço divino. E dentro dessa proposta, lembramos de Paulo, no livro Paulo e Estevão, que nos diz assim: Paulo, sigamos adiante, levemos a luz do céu a outras sombras, outros irmãos te esperam no caminho infinito. Que nós possamos florescer onde nós estamos plantados, onde quer que seja. Existe um campo imenso para semearmos o bem nesse planeta. E dentro disso, lembramos também de Paulo e Estevão, quando, dentro das suas lutas, das suas tentativas de melhorar aquele mundo, de propagar o cristianismo naquela época do cristianismo primitivo, em que ele tem um encontro com Abigail e pergunta: que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? Porque Cristo sendo o nosso modelo e guia, e nós espíritas que o seguimos, como nós termos essa compreensão perfeita dessas modificações que o Cristo quer que nós façamos em nós, na nossa conduta, e ao mesmo tempo nós vemos essas diferenças sociais que existem, essas pessoas num dia frio e de chuva dormindo na rua. O que nós podemos fazer para compreender tudo isso que acontece? Quando nós temos o conhecimento, nos auxilia, nos consola, mas Abigail usa um verbo imperativo, uma palavra de ordem para Paulo. Ela disse: ama. O que nós estamos fazendo? Como nós estamos agindo com os nossos irmãos? É sempre uma autorreflexão, é um exercício de autoanálise que nós fazemos conosco mesmo. E também Paulo, naqueles momentos de desespero, porque nem sempre, como nós somos imperfeitos, e o convívio entre nós, ele é tranquilo, pacífico, como nós gostaríamos. E Paulo, então, faz a pergunta: como amar até mesmo os inimigos? Como fazer com que a alma alcance tão elevada expressão de esforço? Porque amar aqueles que concordam conosco é fácil. Amar aqueles que fazem as nossas vontades é fácil. Mas aqueles que nos criticam, como nós vamos alcançar essa tão elevada expressão de esforço? E Abigail dá uma resposta a Paulo: trabalha, coloca o teu foco no trabalho e não nas críticas. Trabalha. Ela só disse trabalha. Esse outro complemento sou eu, que foi a minha interpretação a respeito desse assunto. Porque se nós temos Jesus como modelo guia, e com todas as situações que ele passou durante a sua existência aqui na Terra, sua passagem pela Terra, e ele disse: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Ele não parou de pregar, ele não parou de exemplificar. Ele trabalhou durante toda a sua existência. E também, ao mesmo tempo, essas críticas, às vezes situações do dia a dia que nos acontecem, já que estamos em um mundo de provas e expiações, nos desanimam. E Paulo perguntou também a ela: que providências adotar contra o desânimo destruidor? E ela responde: espera, calma. E ela nos traz um conceito muito interessante, porque esse espera não é no sentido de nós ficarmos sentados esperando que caia algo do céu e que mude as nossas vidas. Ela fala no espera no sentido de esperançar, no sentido de nós esperarmos, mas com ação. E Joana de Ângeles nos fala
termo, uma questão muito interessante nesse sentido, que ela nos fala assim, que nós devemos ter uma resignação ativa ante o infortúnio, ou seja, nos resignarmos com as situações que nós não conseguimos modificar, mas ao mesmo tempo não nos paralisarmos e ficarmos só reclamando daquilo que aconteceu e não agirmos para que a situação se modifique. E por fim, a última pergunta de Paulo: como conciliar todas as lições do Evangelho, as grandiosas lições do Evangelho, com a indiferença dos homens? E ela responde: perdoa, porque às vezes a pessoa está passando por situações difíceis nas suas vidas, mas ela está aqui, ela está fazendo a sua parte, ela não desanimou, ou mesmo que o outro não faça a sua parte. Agora, se nós nos medirmos com a régua do outro, de pensarmos que o outro vai fazer aquilo que nós gostaríamos que ele fizesse, ou o outro deveria fazer isso, o outro deveria fazer aquilo, nós estamos deixando de olhar para nós mesmos, perdendo o nosso precioso tempo dessa encarnação e não agindo como nós deveríamos estar agindo. Perdoa. O perdão liberta. E então Abigail nos dá justamente esse caminho que para Paulo ama, trabalha, espera e perdoa, que serve para todos nós, trabalhadores ou estudantes ou frequentadores da casa espírita, para o nosso crescimento, tanto dentro da casa espírita quanto fora dela, no convívio social, onde quer que nós estejamos. Mas a Federação Espírita Brasileira, pensando na questão da influência sobre a ordem social, que Allan Kardec nos fala dos desafios na participação dos centros espíritas na sociedade, no plano de trabalho para o movimento espírita brasileiro 2018-2022, eles têm uma diretriz que se chama Diretriz 9, Participação do Espírita na Sociedade. E dentro dessa proposta de participação do espírita na sociedade, este plano de trabalho nós encontramos no site da FEB, em PDF, é só baixar, né, e estudar nas casas espíritas, aqueles que assim se interessarem. E dentro dessa proposta de participação do espírita na sociedade, ele tem como objetivo justamente que o espírita faça parte das organizações da sociedade civil, dos órgãos de poder público, contribuindo para o encaminhamento de assuntos de interesse social, sempre de forma compatível com os princípios espíritas. Estimular o diálogo interreligioso, o atendimento solidário a pessoas e comunidades em vulnerabilidade e risco social, respeitando-se a lei vigente. Desenvolver programas de atividades institucionais, doutrinárias e promocionais, utilizando a arte segundo os princípios e valores éticos e morais do Espiritismo. E também por objetivo promover e participar dos espaços de diálogo interreligioso voltados à promoção do bem e à construção da paz. Nesse viés, a Federação Espírita do Rio Grande do Sul, através da vice-presidência da área de relações institucionais, ela faz justamente essa interlocução entre o espírita e a sociedade, em que a vice-presidente é a senhora Léa Bosch Duarte, e que dentro dessa área nós também trabalhamos como programas e projetos, que é justamente fazendo projetos
para fazer uma parceria com a comunidade, de modo que possamos levar os preceitos espíritas sem ferir a crença religiosa de cada um, mas que, em conjunto com a sociedade, possam trazer modificações saudáveis, o progresso de cada um. E aí nós vemos, por exemplo, projetos como o Conte Mais, que já tem 15 anos e que no ano de 2017 beneficiou mais de 70 mil crianças através da contação de histórias para a reeducação dos sentimentos. E nós vemos também a participação dos conselhos de direito, Conselho Municipal de Criança e Adolescente, conselhos do idoso, Conselho Municipal do Idoso, Conselho Estadual da Criança e do Adolescente, participação no diálogo interreligioso. Inclusive existe um blog que trabalha vários segmentos religiosos, participam inclusive o Espiritismo. Também as questões do saber ambiental, que não basta somente nós falarmos em psicosfera mental, mas o que nós estamos fazendo para que nós melhoremos a nossa psicosfera, mas também o meio ambiente em que nós nos encontramos. A participação também, juntamente com as comissões de prevenção ao acidente e violência escolar, projeto de prevenção ao bullying nas escolas. Tudo isso são ações que às vezes passam despercebidas, juntamente com que o Espiritismo está fazendo na sociedade, mas que muitas vezes nós não sabemos, e que dentro das casas espíritas, nas comunidades, nós também podemos participar. Mas que há uma caminhada com relação a essa conscientização de que não basta nós sermos espíritas dentro da casa espírita. Nós precisamos levar o Espiritismo conosco onde nós estivermos. E encontramos um livro, estamos no aniversário da Casa Espírita Joana de Ângeles, e trouxemos o livro O Homem Integral, pelo espírito de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Pereira Franco, que nos fala dos conflitos degenerativos da sociedade e fala dessas crises de identidade. Essa crise que nós passamos, essa normose em que acreditamos que fazer tudo o que os outros fazem, repetir comportamentos, repetir padrões é normal. Porque o outro bebe, nós temos que beber também, porque a novela disse que tal roupa é a da moda, nós repetimos também, e nesse espírito de manada, nós vamos apenas passando a nossa existência, alimentando o ego. E Joana de Ângeles nos traz um conceito muito claro a esse respeito, de que enquanto nós estamos repetindo o que os outros fazem, nós estamos deixando de ser o que nós viemos. E, pensando nisso, ela nos fala, então, da perda do senso do self, em que nós perdemos aquele nosso sentido de espiritualidade. Se nós somos espíritos imortais e viemos aqui para evoluir, o que nós estamos fazendo para isso? Em Efésios nos diz: desperta, ó tu que dormes. E Divaldo Franco psicografou no Homem Integral que o homem
é suas realizações íntimas. E sua capacidade de compreender-se, compreender as pessoas e ao mundo. E que a sua riqueza emocional e idealística, ela se estrutura nesse convívio, às vezes de embates, que fazem parte desse processo incessante de crescimento e cristificação. E aí nós encontramos no Livro dos Espíritos, que nos diz que nós estamos aqui para gravitar para a unidade divina. E às vezes situações de enfrentamentos que nos são difíceis nesse momento, mas que depois que nós superamos, nós nos sentimos fortalecidos e prontos para avançarmos. A coragem para os enfrentamentos sem violência ou repulso capacita o homem, o espírito, para os logros transformadores do ambiente social em que vive, que deslocará para o passado essas crises e iniciará-se assim a era de construção ideal e de reconstrução ética, jamais vivida antes na sua legitimidade. E nos dá um consolo essa mensagem que diz que os conflitos degenerativos da sociedade, eles tendem a desaparecer, especialmente quando o homem, em se encontrando consigo mesmo, harmonize o seu cosmo individual, colaborando para o equilíbrio do universo social no qual se movimenta. E aí nós vemos que para nós modificarmos um macrocosmo, o mundo, nós precisamos modificar o micro, nós mesmos. E como nós modificamos a nós mesmos? Nós encontramos uma questão que é muito falada. Nas obras. Nas obras espíritas, mas uma questão do Evangelho segundo o Espiritismo. Conhece-te a ti mesmo. E nos fala daquela rotina de Agostinho, Santo Agostinho, que todos os dias, antes de dormir, ele fazia uma reflexão, uma autoanálise, o que ele poderia fazer melhor no dia seguinte. Como ele poderia agir de forma a perdoar o outro ou a se perdoar. E assim, com esse exercício de autoconhecimento, ele foi adquirindo uma consciência de si mesmo, sabendo das suas potencialidades e sabendo também daquilo que precisava melhorar. E dentro desse autoconhecimento, Joana de Ângeles ainda nos propõe algumas outras questões. Ela nos fala que esse autoconhecimento propicia o autoencontro. E quando nós nos autoencontramos, nós aprendemos também o autoamor. E o autoamor, por si só, quando nós já nos encontramos, já temos consciência de quem nós somos, já temos consciência de quem queremos ser, aí essa consciência de si mesmo já passa, já não basta somente a nós. Nós queremos com que o outro também entenda e que o outro também modifique a sua consciência. E aí passamos a não olhar somente para o nosso umbigo. Nós passamos então a trabalhar em causas sociais, trabalhar como voluntários no centro espírita, como voluntários numa creche, como voluntários ao visitar um asilo, como pensarmos
no outro, um cadeirante que vem à casa espírita, se ele tem o lugar para chegar. Porque todas essas situações do mundo, elas também se refletem aqui dentro. Mas como nós estamos fazendo? Nós estamos trazendo o mundo para a casa espírita ou nós estamos levando o espiritismo para o mundo? Porque há uma diferença. E é esse paradigma que nós precisamos compreender. Não basta nós sabermos, é necessário sermos verdadeiramente espíritas. E aí, lembrando daquela história do feixe de varas, que vocês devem conhecer, em que um pai estava muito doente e os filhos viviam discutindo. E ele chama então os seus filhos e entrega-lhes um feixe de varas, amarradinho, assim, várias varinhas, e pede que esses filhos quebrem as varas. E eles tentam de todo jeito, colocam no joelho, puxam com as mãos, colocam no pescoço, tentam quebrar, tentam de todos os jeitos e não conseguem. E ele então abre aquele feixe e entrega uma varinha para cada um. E ele diz então, agora tentem quebrar. E consegue rapidinho. Porque o que ele quis dizer com isso? Que nós, unidos, que as varas unidas, elas são mais fortes. Tem até um ditado, né, que diz enverga, mas não quebra, não é? Nós unidos somos mais fortes. Unindo as nossas qualidades, unindo aquilo que nós somos com aquele mundo que nós queremos. E, para finalizarmos, lembramos então de Bezerra de Menezes, quando ele nos diz que solidários nós seremos união e separados uns dos outros seremos apenas pontos de vista. Juntos alcançaremos os nossos propósitos. Agradeço a todos e que esta casa tenha muitos e muitos anos de vida e de auxílio a esta comunidade. Obrigada.